Obrigada, senhor presidente. Primeiro, eu agradeço. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Porque travou aqui para mim. Estamos ouvindo, Janaína. Estão me ouvindo, presidente? Estamos ouvindo, deputada. Estamos ouvindo. Eu agradeço primeiramente a presença de todos os colegas que permitiram que tivéssemos quórum nesta oportunidade. Eu queria fazer um esclarecimento. Já desde 1996, por força da Lei 9.263, que é conhecida como Lei do Planejamento Familiar, a esterilização voluntária é admitida no Brasil, tanto para homens como para mulheres, a partir da maioridade, né, que é aos 18 anos. A lei federal é muito clara. A partir da maioridade, pessoas com 2 filhos vivos já podem escolher se esterilizar voluntariamente. A partir de 25 anos, as pessoas seguem com esse direito e já podem fazer a esterilização, se submeter à esterilização, mesmo não tendo filhos vivos, tá? Eu tinha apresentado uma versão um pouco mais conservadora, colocando a idade de 25 anos como limite mínimo para fazer esterilização, com ou sem filhos. Alguns colegas entenderam que isso poderia colocar a nossa lei contrária à lei federal. Então, uma observação de natureza, vamos dizer assim, formal. E o deputado Sebastião Santos, já há alguns dias, por meio da sua assessoria, tem procurado aqui o pessoal do meu gabinete para trazer um pleito das suas eleitoras. Muitas eleitoras do deputado Sebastião o procuraram por saber da existência do projeto e para pedir para a gente reduzir a idade. Né? A preocupação dessas eleitoras seria que somente em São Paulo, mulheres mais jovens, com 2 filhos, não poderiam fazer o procedimento, porque pela lei federal já é possível. Aí ontem, no Colégio de Líderes, eu conversei com o deputado Sebastião, ponderei com ele que era uma versão um pouco mais conservadora, por todas os senões que há no tema, né, que a própria bancada do PT trouxe, mas assim, já é lei federal. Os 2 filhos não foram uma escolha minha, não foi enquete, está na lei federal. Tá? Então, nós estamos apenas concretizando o que está na lei federal. Ah, mas se é assim, Janaína, para que precisa de projeto? Para trazer algumas, vamos dizer assim, para retirar alguns entraves que tem na lei federal, que vem prejudicando muito a população, como sempre, em especial a população que depende da saúde pública. Primeiro entrave, hoje, para uma mulher conseguir fazer uma laqueadura, ela precisa da autorização do marido ou do companheiro. O homem também precisa, né? O homem também precisa. Mas com relação à mulher, essa necessidade de um aval se torna mais pesada, porque muitas vezes essa mulher tem o companheiro, mas que não está presente. Aí ela não é dona do próprio corpo, ela não consegue fazer um procedimento, mesmo fazendo todo um acompanhamento. Hoje as equipes já são multidisciplinares, então esse acompanhamento já existe, tanto na saúde privada como na saúde pública, só que a mulher precisa da assinatura do companheiro. Muitos homens, eu vou falar aqui claramente, negam esse aval, não é nem porque desejam ter filhos, é porque acreditam que se a mulher passar por esse procedimento, ela vai perder o apetite sexual. Né? Então, assim, isso impede, né, o exercício do direito das mulheres ao próprio corpo. Já existe, inclusive, discussão sobre isso no STF, toda orientação jurisprudencial é favorável ao projeto que a gente está apresentando. Então, com relação à primeira dúvida do deputado Fiorilo, não foi uma escolha. Tá? Nós estamos apenas tirando alguns entraves que, sob o ponto de vista jurisprudencial, já são tidos como inconstitucionais. Uma outra alteração muito importante é de que a mulher, fazendo pré-natal, já pode escolher fazer o procedimento durante o parto. Isso é uma conquista muito grande, porque como é que funciona hoje? A mulher tem 2 filhos, vai ter o terceiro.
ela mesmo falando com seu médico, passando pela equipe multidisciplinar, que ela quer já fazer a laqueadura durante o nascimento do terceiro filho, quem está me ouvindo sabe que isso não é invenção. Essa mulher não consegue. Ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque em 96 havia uma concepção, né, que a gente fez audiência pública aqui, debatemos bastante aqui na Assembleia, de que a mulher não tinha condição de decidir durante a gravidez. Ou seja, como se fosse um ser com capacidade diminuída. Só que hoje as mulheres grávidas trabalham normalmente em cargos de decisão. Então, assim, não dá para que nós concebamos que uma mulher, só por estar grávida, tenha o seu poder de decisão desconsiderado. Então, o nosso projeto vai permitir que a mulher que já tem seus 2 filhos, ou a mulher com mais de 25 anos que vai ter o seu primeiro filho, que ela dialogue com o seu médico e que ela decida pelo procedimento. Quem conhece um pouco dessa área sabe que já tem todos os termos de consentimento esclarecido. Essa terminologia que eu utilizo é uma terminologia que já é presente. Então, essa mulher não vai precisar marcar um outro procedimento. Hoje, como é que funciona? Ela já tem 2 filhos, ou 3, ou 4, vai ter o 5º filho. Ela vai fazer a laqueadura. Não pode. Ela tem que ter o 5º filho, aí ela vai assinar uma papelada. Depois de 60 dias é que talvez ela poderá começar a pensar no procedimento. Isso gera mais risco de uma cirurgia para a mulher, uma cirurgia de laqueadura separada, e, além do risco para a mulher, gera um custo para o Estado. Eu fiz um levantamento no DataSUS, se o procedimento é feito junto, praticamente ele sai de maneira gratuita. Gente, por favor, sempre um procedimento pedido e desejado, tá? Se o procedimento não é feito junto, é como se fosse não, é uma outra cirurgia com todos os custos, todos os gastos. Com relação à pessoa com deficiência, eu quero fazer aqui a pessoa que usa drogas, né, mas que quando está fora do efeito é uma pessoa que pode decidir sobre a sua própria vida. O que acontece? Em 96, nós não tínhamos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele foi promulgado posteriormente, conferindo às pessoas o direito, né, de serem pais, de serem mães, de terem filhos, de casarem e de escolherem também, né, sobre o método contraceptivo. O problema é o seguinte: o judiciário, nesta pauta, ignora o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, por mais que uma pessoa deseje fazer uma esterilização, ela não consegue, porque é uma pessoa com deficiência. E, às vezes, tem pleitos da família em que fala o psicólogo, fala o assistente social, fala o promotor, fala o defensor, e a pessoa com deficiência não é chamada. Então, o nosso projeto prevê claramente que a pessoa com deficiência tem que ter voz sobre o seu próprio corpo, tanto no que diz respeito a ter ou não ter filhos, né? Parece algo óbvio, mas é preciso pôr uma lei para poder conciliar a lei do planejamento familiar com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E quando houver um pedido de outrem, porque isso acontece no dia a dia forense, a pessoa com deficiência tem que ser ouvida. Além de passar pela equipe multidisciplinar, que já acontece nos dias de hoje, ela precisa ser ouvida pelo juiz. Porque, atualmente, pode sair uma decisão sem que a pessoa seja ouvida. É um absurdo, mas isso acontece, né? Então, é um projeto que traz voz, na verdade. Voz para as mulheres que não vão precisar mais de aval, voz para as mulheres que não vão precisar mais submeter a uma cirurgia separada, voz para essas pessoas com deficiência que não são ouvidas, né? Então, assim, eu realmente estou à disposição para tirar qualquer dúvida, mas é um projeto pró-autonomia individual, pró-dignidade humana, né? Mas, claro, eu entendo e respeito posicionamentos, agradeço o parecerista. A retirada do parágrafo 3º também foi uma sugestão, um pedido do deputado Reinaldo Augusto, deputada Marina também tinha preocupações com esse artigo. Era um artigo que tentava deixar que o médico, numa situação de emergência, fizesse o procedimento, mas os colegas disseram: gera o risco do médico abusar do seu poder. Então, na dúvida, né, como incomodou muitos colegas, o deputado Altair, conversamos ontem à noite, deputado Altair
de maneira muito democrática, acatou essas sugestões, e eu também as acato e as agradeço. Né? Para a conclusão, então, deputada. é isso. Eu peço encarecidamente àqueles que percebem o benefício que o projeto traz, que votem favoravelmente. Obrigada, presidente. Obrigado. Para discutir também está